Decreto número 2745, de 24 de agosto de 1998. Aprova o regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, previsto no artigo 67, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 67, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Decreta. Artigo 1º, fica aprovado o regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, na forma do anexo deste decreto. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 24 de agosto de 1998, 177º da Independência, e 110º da República. Fernando Henrique Cardoso. Raimundo Brito. Disposições Gerais. 1.1. Este regulamento, editado nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e do artigo 173, parágrafo 1º, da Constituição, com a redação dada pela emenda número 19, de 4 de junho de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela Petrobras, para contratação de obras, serviços, compras e alienações. 1.2. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento pretendido pela Petrobras, e será processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo, e dos que lhes são correlatos. 1.3. Nenhuma obra ou serviço será licitado sem a aprovação do projeto básico respectivo, com a definição das características, referências, e demais elementos necessários ao perfeito entendimento, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, nem contratado, sem a provisão dos recursos financeiros suficientes, para sua execução e conclusão integral. 1.3.1. Quando for o caso, deverão ser adotadas, antes da licitação, as providências para a indispensável liberação, utilização, ocupação, aquisição, ou desapropriação dos bens, necessários à execução da obra, ou serviço a contratar. 1.4. Nenhuma compra será feita sem a adequada especificação do seu objeto, e indicação dos recursos financeiros necessários ao pagamento. 1.4.1. As compras realizadas pela Petrobras, deverão ter como balizadores: a. O princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnica e de desempenho, observadas quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas. B. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. C. Definição das unidades e quantidades, em função do consumo e utilização prováveis. 1.5. Estarão impedidos de participar de licitações na Petrobras, firma ou consórcio de firmas, entre cujos dirigentes, sócios detentores de mais de 10% do capital social, responsáveis técnicos, bem assim das respectivas subcontratadas, haja alguém que seja diretor ou empregado da Petrobras. 1.6. Ressalvada a hipótese de contratação global, não poderá concorrer à licitação para a execução de obra ou serviço de engenharia, pessoa física ou empresa que haja participado da elaboração do projeto básico, ou executivo. 1.6.1. É permitida a participação do autor do projeto, ou da empresa a que se refere o item anterior, na licitação de obra ou serviço, ou na sua execução, como consultor técnico, exclusivamente a serviço da Petrobras. 1.7. O ato de convocação da licitação conterá sempre disposição assegurando à Petrobras o direito de, antes da assinatura do contrato correspondente, revogar a licitação, ou ainda, recusar a adjudicação à firma que, em contratação anterior, tenha revelado incapacidade técnica, administrativa ou financeira, a critério exclusivo da Petrobras, sem que disso decorra, para os participantes, direito à reclamação, ou indenização de qualquer espécie. 1.8. No processamento das licitações, é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocatórios, cláusulas ou condições que a. Restringam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. B. Estabeleçam preferências ou distinções, em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes. 1.8.1. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os interessados, os atos de seu procedimento. 1.9.
Sempre que economicamente recomendável, a Petrobras poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e segurança especificadas. 1.10. Sempre que reconhecida na prática comercial, e sua não utilização importar perda de competitividade empresarial, a Petrobras poderá valer-se de mecanismos seguros de transmissão de dados à distância, para fechamento de contratos vinculados às suas atividades finalísticas, devendo manter registros dos entendimentos e tratativas realizados, e arquivar as propostas recebidas, para fins de sua análise, pelos órgãos internos e externos de controle. 1.11. Com o objetivo de compor suas propostas, para participar de licitações que precedam as concessões, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Petrobras poderá assinar pré-contratos, mediante expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens ou serviços. 1.11.1. Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidade ou indenização, a ser exercida pela Petrobras, no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos à apreciação posterior dos órgãos de controle externo e de fiscalização. Capítulo 2. Dispensa e inexigibilidade da licitação. 2.1. A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses. A. Nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública. B. Nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação, que possa ocasionar prejuízo, ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. C. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a Petrobras, mantidas neste caso, as condições pré-estabelecidas. D. Quando a operação envolver concessionário de serviço público, e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão. E. Quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais, incumbidos do controle oficial de preços. F. Quando a operação envolver exclusivamente subsidiárias ou controladas da Petrobras, para aquisição de bens ou serviços a preços compatíveis com os praticados no mercado, bem como com pessoas jurídicas de direito público interno, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, ou ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas, que possam prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços, hipótese em que todos ficarão sujeitos à licitação, e quando a operação entre as pessoas antes referidas objetivar o fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo ou tarifa estipuladas pelo poder público. G. Para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas. H. Para a aquisição de peças e sobressalentes, ao fabricante do equipamento a que se destinam, de forma a manter a garantia técnica vigente do mesmo. E, na contratação de remanescentes de obra, serviço ou fornecimento, desde que aceitas as mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, e mediante ampla consulta a empresas do ramo, participantes ou não da licitação anterior. J. Na contratação de instituições brasileiras, sem fins lucrativos, incumbidas regimental ou estatutariamente, da pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional, da integração de portadores de deficiência física, ou programas baseados no, desde que detenham, inquestionável reputação ético-profissional. K. Para a aquisição de hortifrutigranjeiros e gêneros perecíveis, bem como de bens e serviços a serem prestados aos navios petroleiros e embarcações, quando em estada eventual de curta duração, em portos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo ou movimentação operacional, e para equipes sísmicas terrestres. 2.2. A dispensa de licitação dependerá de exposição de motivos do titular da unidade administrativa, interessada na contratação da obra, serviço ou compra, em que sejam detalhadamente esclarecidos. A. A caracterização das circunstâncias de fato justificadoras do pedido. B. O dispositivo deste regulamento aplicável à hipótese. C. As razões da escolha da firma, ou pessoa física a ser contratada. D. A justificativa do preço de contratação, e a sua adequação ao mercado, e a estimativa de custo da Petrobras. 2.3. É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática, ou jurídica de competição, em especial.
A. Para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. B. Para a contratação de serviços técnicos, a seguir enumerados exemplificadamente, de natureza singular, com profissionais ou empresas, de notória especialização. Estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Patrocínio ou defesa de causas judiciais, ou administrativas, em especial os negócios jurídicos atinentes a oportunidades de negócio, financiamentos, patrocínio, e aos demais, cujo conteúdo seja regido predominantemente, por regras de direito privado, face às peculiaridades de mercado. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. C. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente, ou através de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada, ou pela opinião pública. D. Para a obtenção de licenciamento de uso de software, com o detentor de sua titularidade autoral, sem distribuidores, representantes comerciais, ou com um destes na hipótese de exclusividade, comprovada esta, por documento hábil. E. Para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações atípicas de mercado em que, comprovadamente, a realização do procedimento licitatório não seja hábil a atender ao princípio da economicidade. F. No caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição. G. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço da Petrobras, cujas características de instalação ou localização condicionem a sua escolha. H. Para a formação de parcerias, consórcios, e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas, no objeto social da Petrobras. I. Para a celebração de contratos de aliança, assim considerados aqueles que objetivem a soma de esforços entre empresas, para gerenciamento conjunto de empreendimentos, compreendendo o planejamento, a administração, os serviços de procura, construção civil, montagem, pré-operação, comissionamento e partida de unidades, mediante o estabelecimento de preços meta e teto, para efeito de bônus e penalidades, em função desses preços, dos prazos e do desempenho verificado. J. Para a comercialização de produtos decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos, gás natural e seus derivados, de produtos de indústrias químicas, para importação, exportação e troca desses produtos, seu transporte, beneficiamento e armazenamento, bem como para a proteção de privilégios industriais, e para operações bancárias e creditícias, necessárias à manutenção de participação da Petrobras no mercado. K. Nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva ser iminente, por motivo de alteração de programação, desde que comprovadamente, não haja tempo hábil para a realização do procedimento licitatório, justificados o preço da contratação, e as razões técnicas da alteração de programação. L. Na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, aplicáveis às atividades da Petrobras. 2.3.1 Considera-se de notória especialização, o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 2.3.2 Considera-se como produtor, firma ou representante comercial exclusivo, aquele que seja o único a explorar, legalmente, a atividade no local da contratação, ou no território nacional, ou o único inscrito no registro cadastral de licitantes da Petrobras, conforme envolva a operação custo estimado, nos limites de convite, concorrência ou tomada de preços. 2.4 A diretoria da Petrobras definirá, em ato específico, as competências para os atos de dispensa de licitação. 2.5 Os casos de dispensa, item 2.1, e de inexigibilidade, item 2.3, de licitação, deverão ser comunicados pelo responsável da unidade competente, à autoridade superior, dentro dos 5 dias seguintes ao ato respectivo, devendo constar da documentação a caracterização, da situação justificadora da contratação direta, conforme o caso, a razão da escolha do fornecedor, ou prestador de serviço, e a justificativa do preço. Capítulo 3º. Modalidades, tipos e limites de licitação. 3.1 São modalidades de licitação: A. A concorrência. B. A tomada de preços. C. O convite. D. O concurso. E. O leilão. 3.1.1
Concorrência é a modalidade de licitação em que será admitida a participação de qualquer interessado que reúna as condições exigidas no edital. 3.1.2. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre pessoas, físicas ou jurídicas, previamente cadastradas e classificadas na Petrobras, no ramo pertinente ao objeto. 3.1.3. Convite é a modalidade de licitação entre pessoas físicas ou jurídicas, do ramo pertinente ao objeto, em número mínimo de 3, inscritas ou não no registro cadastral de licitantes da Petrobras. 3.1.4. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmios aos vencedores. 3.1.5. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a alienação de bens do ativo permanente da Petrobras, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 3.2. De acordo com a complexidade e especialização da obra, serviço ou fornecimento a ser contratado, as licitações poderão ser dos seguintes tipos. A. De melhor preço, quando não haja fatores especiais de ordem técnica que devam ser ponderados, e o critério de julgamento indicar que a melhor proposta será a que implicar o menor dispêndio para a Petrobras, ou o maior pagamento, no caso de alienação, observada a ponderação dos fatores indicados no ato de convocação, conforme subitem 6.10. B. De técnica e preço, que será utilizada sempre que fatores especiais de ordem técnica, tais como segurança, operatividade e qualidade da obra, serviço ou fornecimento, devam guardar relação com os preços ofertados. C. De melhor técnica, que será utilizada para contratação de obras, serviços ou fornecimentos em que a qualidade técnica seja preponderante sobre o preço. 3.2.1. O tipo da licitação será indicado pela unidade requisitante interessada, e constará, sempre, do edital ou carta convite. 3.2.2. Nos casos de utilização de licitação de técnica e preço e de melhor técnica, a unidade administrativa interessada indicará os requisitos de técnica a serem atendidos pelos licitantes, na realização da obra ou serviço, ou fornecimento do material ou equipamento. 3.3. Para a escolha da modalidade de licitação serão levados em conta, dentre outros, os seguintes fatores. A. Necessidade de atingimento do segmento industrial, comercial ou de negócios correspondente à obra, serviço ou fornecimento a ser contratado. B. Participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos. C. Satisfação dos prazos ou características especiais da contratação. D. Garantia e segurança dos bens e serviços a serem oferecidos. Velocidade de decisão, eficiência e presteza da operação industrial, comercial ou de negócios pretendida. F. Peculiaridades da atividade e do mercado de petróleo. G. Busca de padrões internacionais de qualidade e produtividade e aumento da eficiência. H. Desempenho, qualidade e confiabilidade exigidos para os materiais e equipamentos. I. Conhecimento do mercado fornecedor de materiais e equipamentos específicos da indústria de petróleo, permanentemente qualificados por mecanismos que verifiquem e certifiquem suas instalações, procedimentos e sistemas de qualidade, quando exigíveis. 3.4. Sempre que razões técnicas determinarem o fracionamento de obra ou serviço, em duas ou mais partes, será escolhida a modalidade de licitação que regeria a totalidade da obra ou serviço. 3.5. Obras ou serviços correlatos e vinculados entre si serão agrupados e licitados, sob a modalidade correspondente ao conjunto a ser contratado. 3.6. Nos casos em que a licitação deva ser realizada sob a modalidade de convite, o titular da unidade administrativa responsável poderá, sempre que julgar conveniente, determinar a utilização da concorrência. Capítulo 4. Registro cadastral, pré-qualificação e habilitação de licitantes. 4.1. A Petrobras manterá registro cadastral de empresas interessadas na realização de obras, serviços ou fornecimentos para a companhia. 4.1.1. Para efeito da organização e manutenção do cadastro de licitantes, a Petrobras publicará, periodicamente, aviso de chamamento das empresas interessadas, indicando a documentação a ser apresentada, que deverá comprovar: a. Habilitação jurídica. B. Capacidade técnica, genérica, específica e operacional. C. Qualificação econômico-financeira. D. Regularidade fiscal. 4.2. As firmas cadastradas serão classificadas por grupos, segundo a sua especialidade. 4.3. Os registros cadastrais serão atualizados periodicamente, pelo menos uma vez por ano. 4.4.
Os critérios para a classificação das firmas cadastradas serão fixados por comissão integrada por técnicos das áreas interessadas, indicados pelos respectivos diretores e designados pelo presidente da Petrobras, e serão estabelecidos em norma específica, aprovada pela diretoria. 4.5. Feita a classificação, o resultado será comunicado ao interessado, que poderá pedir reconsideração, desde que a requeira, no prazo de 5 dias, acrescentando novos elementos, atestados, ou outras informações que justifiquem a classificação pretendida. 4.5.1. Decorrido o prazo do subitem anterior, a unidade administrativa encarregada do cadastro expedirá o certificado de registro e classificação, que terá validade de 12 meses. 4.6. Qualquer pessoa, que conheça fatos que afetem a inscrição e classificação das firmas executoras de obras e serviços, ou fornecedoras de materiais e equipamentos, poderá impugnar, a qualquer tempo, total ou parcialmente, o registro, desde que apresente à unidade de cadastro as razões da impugnação. 4.7. A inscrição no registro cadastral de licitantes da Petrobras poderá ser suspensa quando a firma a. Faltar ao cumprimento de condições ou normas legais ou contratuais. B. Apresentar, na execução de contrato celebrado com a Petrobras, desempenho considerado insuficiente. C. Tiver títulos protestados ou executados. D. Tiver requerida a sua falência ou concordata, ou, ainda, decretada esta última. E. Deixar de renovar, no prazo que lhe for fixado, documentos com prazo de validade vencido, ou deixar de justificar, por escrito, a não participação na licitação para a qual tenha sido convidada. 4.8. A inscrição será cancelada. A. Por decretação de falência, dissolução ou liquidação da firma. B. Quando ocorrer declaração de inidoneidade da firma. C. Pela prática de qualquer ato ilícito. D. A requerimento do interessado. 4.9. A suspensão da inscrição será feita pela unidade encarregada do cadastro, por iniciativa própria ou mediante provocação de qualquer unidade da Petrobras. O cancelamento da inscrição será determinado por qualquer diretor, ou pela diretoria da Petrobras, no caso da letra B do subitem anterior, com base em justificativa da unidade administrativa interessada. 4.9.1. O ato de suspensão, ou de cancelamento, que será comunicado, por escrito, pela unidade encarregada do cadastro, fixará o prazo de vigência e as condições que deverão ser atendidas pela firma, para restabelecimento da inscrição. 4.9.2. A firma que tiver suspensa a inscrição cadastral não poderá celebrar contratos com a Petrobras, nem obter adjudicação de obra, serviço ou fornecimento, enquanto durar a suspensão. Entretanto, poderá a Petrobras exigir, para manutenção do contrato em execução, que a firma ofereça caução de garantia satisfatória. 4.10. Para o fim de participar de licitação, cujo ato de convocação expressamente o permita, admitir-se-á a inscrição de pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio, sendo porém, vedado a um consorciado, na mesma licitação, também concorrer isoladamente, ou por intermédio de outro consórcio. 4.10.1. As pessoas físicas ou jurídicas consorciadas, instruirão o seu pedido de inscrição com prova de compromisso de constituição do consórcio, mediante instrumento, do qual deverão constar, em cláusulas próprias. A. A designação do representante legal do consórcio. B. Composição do consórcio. C. Objetivo da consorciação. D. Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordem fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser contratados com consórcio. E. Declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados, pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, à eventual contratação. F. Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas ou, sob qualquer forma, modificadas, sem prévia e expressa anuência, escrita, da Petrobras, até a conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados. G. Compromissos e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao objeto de licitação. 4.10.2. A capacidade técnica e financeira do consórcio, para atender às exigências da licitação, será definida pelo somatório da capacidade de seus componentes. 4.10.3. Nos consórcios integrados por empresas nacionais e estrangeiras, serão obedecidas as diretrizes, estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes, cabendo sempre a brasileiros, a representação legal do consórcio. 4.10.4.
Não se aplicará a proibição constante da letra F do subitem 4.10.1, quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só, que a suceda para todos os efeitos legais. 4.10.5. Aplicar-se-ão aos consórcios, no que cabíveis, as disposições deste regulamento, inclusive no tocante ao cadastramento e habilitação de licitantes. 4.10.6. O certificado do registro do consórcio será expedido com a finalidade exclusiva de permitir a participação na licitação indicada no pedido de inscrição. 4.10.7. O edital de licitação poderá fixar a quantidade máxima de firmas por consórcios, e estabelecerá prazo para que o compromisso de consorciação seja substituído, pelo contrato de constituição definitiva do consórcio, na forma do disposto no artigo 279, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 76, sob pena de cancelamento da eventual adjudicação. 4.11. A Petrobras poderá promover a pré-qualificação de empresas para verificação prévia da habilitação jurídica, capacidade técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, com vista à participação dessas empresas em certames futuros e específicos. 4.11.1. O edital de chamamento indicará, além das obras, serviços, ou fornecimentos, a serem, contratados, os requisitos para a pré-qualificação, e o seu prazo de validade. 4.11.2. Uma vez pré-qualificadas, a convocação das empresas interessadas será feita de forma simplificada, mediante carta-convite. 4.12. O certificado fornecido aos cadastrados substituirá os documentos exigidos para as licitações processadas dentro do seu prazo de validade, ficando, porém, assegurado à Petrobras o direito de estabelecer novas exigências, bem como comprovação da capacidade operativa atual da empresa, compatível com o objeto a ser contratado. Capítulo 5. Processamento da licitação. 5.1. As licitações da Petrobras serão processadas por comissões permanentes ou especiais, designadas pela diretoria, ou mediante delegação desta, pelo titular da unidade administrativa interessada. 5.1.1. O procedimento da licitação será iniciado, com o ato do titular da unidade administrativa interessada, que deverá indicar o objeto a ser licitado, prazo para a execução da obra, serviço ou fornecimento desejado, bem como os recursos orçamentários aprovados, ou previstos nos programas plurianuais correspondentes. 5.1.2. Quando for o caso, o pedido de licitação deverá vir acompanhado do ato de designação, da comissão especial que a processará. 5.2. O pedido de licitação deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos. 1. No caso de obra ou serviço. A. Descrição das características básicas, e das especificações dos trabalhos a serem contratados. B. Indicação do prazo máximo previsto para a conclusão dos trabalhos. C. Indicação do custo estimado para a execução, cujo orçamento deverá ser anexado ao pedido. D. Indicação da fonte de recursos para a contratação. E. Requisitos de capital, qualificação técnica e capacitação econômico-financeira, a serem satisfeitos pelas firmas interessadas na participação. F. Local e unidade administrativa, onde poderão ser obtidos, pelos interessados, elementos e esclarecimentos complementares, sobre a obra ou serviço, bem como o preço de aquisição das especificações técnicas, plantas e demais elementos da licitação. 2. No caso de compra. A. Descrição das características técnicas do material, ou equipamento a ser adquirido. B. Indicação da fonte de recursos para a aquisição. C. Indicação, quando for o caso, dos requisitos de capacitação econômico-financeira, qualificação e tradição técnica, a serem satisfeitos pelos fornecedores interessados. D. Indicação ou requisitos de qualidade técnica, exigidos para o material ou equipamento a ser fornecido. E. Preço de aquisição das especificações técnicas e demais documentos da licitação, quando for o caso. 5.2.1. Quando exigido como requisito para a participação, o capital social mínimo não será superior a 10% do valor estimado para a contratação. 5.2.2. A comissão de licitação poderá solicitar da unidade administrativa requisitante quaisquer elementos e informações que entender necessários para a elaboração do edital ou carta-convite da licitação. A comissão restituirá à unidade requisitante o pedido de licitação que não contiver os elementos indicados no subitem anterior, bem assim os que não forem complementares, com os dados e informações adicionais requisitados. 5.3.
As licitações serão convocadas, mediante edital assinado e feito publicar pelo titular da unidade administrativa interessada, ou através de carta convite, expedida pela comissão de licitação, ou por servidor especialmente designado. 5.3.1. Na elaboração do edital, deverão ser levados em conta, além das condições e exigências técnicas e econômico-financeiras, requeridas para a participação, os seguintes princípios básicos de licitação. A. Igualdade de oportunidade e de tratamento, a todos os interessados na licitação. B. Publicidade e amplo acesso dos interessados, às informações e trâmites do procedimento licitatório. C. Fixação de critérios objetivos, para o julgamento da habilitação dos interessados, e para a avaliação e classificação das propostas. 5.4. A concorrência será convocada por aviso publicado, pelo menos uma vez, no Diário Oficial da União, e em jornal de circulação nacional, com antecedência mínima de 30 dias, da data designada para a apresentação de propostas. 5.4.1. O aviso de convocação indicará, de forma resumida, o objeto da concorrência, os requisitos para a participação, a data e o local de apresentação das propostas, e o local onde poderão ser adquiridos, o edital e os demais documentos da licitação. 5.4.2. O edital da concorrência deverá conter o número de ordem em série anual, a sigla da unidade administrativa interessada, a finalidade da licitação, a menção de que será regida por esta norma, e mais as seguintes indicações. A. O objeto da licitação, perfeitamente caracterizado e definido, conforme o caso, pelo respectivo projeto, normas e demais elementos técnicos pertinentes, bastantes para permitir a exata compreensão dos trabalhos a executar, ou do fornecimento a fazer. B. As condições de participação, e a relação dos documentos exigidos, para a habilitação dos licitantes, e seus eventuais subcontratados, os quais serão relativos exclusivamente à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal. C. O local, dia e horário em que serão recebidas, a documentação de habilitação preliminar e as propostas, e o local, dia e hora em que serão abertas as propostas. D. O critério que será adotado no julgamento das propostas. E. O local e a unidade administrativa, onde os interessados poderão obter informações e esclarecimentos, e cópias dos projetos, plantas, desenhos, instruções, especificações e outros elementos necessários, ao perfeito conhecimento do objeto da licitação. F. A natureza e o valor da garantia de propostas, quando exigida. G. O prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação. H. As condições de reajustamento dos preços, quando previsto. I. A declaração de que os trabalhos, ou fornecimento, deverão ser realizados segundo as condições estabelecidas em contrato, cuja minuta acompanhará o edital. J. As condições de apresentação das propostas, número de vias, e exigências de serem datilografadas, e assinadas pelo proponente, sem emendas ou rasuras, com a indicação do respectivo endereço. K. As condições para a aceitação de empresas associadas em consórcio, e para eventual subcontratação. L. Esclarecimento de que a Petrobras poderá, antes da assinatura do contrato, desistir da concorrência, sem que disso resulte qualquer direito para os licitantes. M. Prazo de validade das propostas. N. Outras informações que a unidade requisitante da licitação julgar necessária. 5.4.3. Nas concorrências haverá sempre uma fase inicial de habilitação preliminar, destinada à verificação da plena qualificação das firmas interessadas. Para a habilitação preliminar, os interessados apresentarão os documentos indicados no edital, além do comprovante de garantia de manutenção da proposta, quando exigida. 5.4.4. A habilitação preliminar antecederá a abertura das propostas, e a sua apreciação competirá à comissão de licitação. 5.4.5. O edital da concorrência poderá dispensar as firmas inscritas no cadastro da Petrobras, e de órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, da apresentação dos documentos de regularidade jurídico-fiscal, exigidos para a habilitação, desde que exibido o certificado de registro respectivo. 5.4.6. Quando prevista no edital, a exigência de capital mínimo, integralizado e realizado, ou de patrimônio líquido, não poderá exceder de 10% do valor estimado da contratação. 5.4.7. Mediante despacho fundamentado, a diretoria poderá autorizar a redução do prazo de publicação do edital, para no mínimo 20 dias, quando essa providência for considerada necessária, pela urgência da contratação. 5.5.
A tomada de preços será convocada por aviso publicado no Diário Oficial da União e em jornal de circulação nacional, com a antecedência mínima de 15 dias da data designada para recebimento das propostas. 5.5.1 O edital de tomada de preços conterá, além dos requisitos do subitem anterior, que forem cabíveis, as seguintes indicações mínimas. A descrição detalhada do objeto da licitação, as especificações e demais elementos indispensáveis ao perfeito conhecimento, pelos interessados, dos trabalhos que serão executados, ou dos materiais ou equipamentos a serem fornecidos. B. O local, data e horário, em que serão recebidas as propostas, e as condições da apresentação destas. C. A informação de que somente poderão participar da licitação firmas já inscritas no Registro Cadastral de Licitantes da Petrobras. D. Especificação da forma e o valor da garantia de proposta, quando exigida, e indicação do local e a unidade administrativa da Petrobras, onde os interessados obterão informações complementares, cópias das especificações, plantas, desenhos, instruções e demais elementos, sobre o objeto da licitação. O critério de julgamento das propostas, com o esclarecimento de que a Petrobras poderá, antes da assinatura do contrato, revogar a licitação, sem que disso resulte qualquer direito para os licitantes. 5.5.2 Mediante despacho fundamentado, o diretor da área a que estiver afeta a licitação, poderá autorizar a redução do prazo de publicação do edital para 10 dias, quando essa providência for considerada necessária, pela urgência da contratação. 5.6 O convite será convocado por carta expedida, pelo presidente da comissão de licitação, ou pelo servidor especialmente designado, às firmas indicadas no pedido da licitação, em número mínimo de 3, selecionadas pela unidade requisitante, dentre as do ramo pertinente ao objeto, inscritos ou não, no Registro Cadastral de Licitantes da Petrobras. 5.6.1 A carta-convite será entregue, aos interessados, contra recibo, com antecedência mínima de 3 dias antes da data fixada para a apresentação das propostas. A carta-convite será acompanhada das características e demais elementos técnicos da licitação, e deverá conter as indicações mínimas, necessárias à elaboração das propostas. 5.6.2 A cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente. Capítulo 6 Julgamento das licitações. 6.1 As licitações serão processadas e julgadas, com a observância do seguinte procedimento. A. Abertura dos envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação, e sua apreciação. B. Devolução dos envelopes fechados, aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou após a sua denegação. C. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. D. Verificação da conformidade de cada proposta, com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes, ou incompatíveis. E. Classificação das propostas e elaboração do relatório de julgamento. F. Aprovação do resultado, e adjudicação do objeto ao vencedor. 6.2 A abertura dos envelopes, contendo os documentos de habilitação e as propostas, será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, e pela comissão de licitação. 6.3 Todos os documentos de habilitação e propostas, serão rubricados pelos licitantes, e pela comissão de licitação. 6.4 O disposto no item 6.1, aplica-se no que couber, ao leilão e ao convite. 6.5 O concurso será processado, com a observância do procedimento previsto no respectivo instrumento convocatório. 6.6 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 6.7 É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento, ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 6.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e aceito pela comissão. 6.9
É assegurado a todos os participantes do procedimento licitatório o direito de recurso, na forma estabelecida no capítulo 9 deste regulamento. 6.10. O critério de julgamento das propostas constará obrigatoriamente do edital ou carta-convite. Na sua fixação, levar-se-ão em conta, dentre outras condições expressamente indicadas, no ato de convocação, os fatores de qualidade e rendimento, da obra ou serviço, ou do material ou equipamento a ser fornecido, os prazos de execução ou de entrega, os preços e as condições de pagamento. 6.11. A comissão fará a análise, avaliação e classificação das propostas, rigorosamente de conformidade com o critério estabelecido no ato de convocação, desclassificando as que não satisfizerão, total ou parcialmente, as exigências prefixadas. 6.12. Não serão levadas em conta vantagens não previstas no edital ou carta-convite, nem ofertas de redução sobre a proposta mais barata. 6.13. No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros, ocorrendo discordância entre os valores numéricos, e os por extenso, prevalecerão estes últimos. 6.14. Na falta de outro critério expressamente estabelecido no ato de convocação, observado o disposto no subitem anterior, a licitação será julgada, com base no menor preço ofertado, assim considerado, aquele que representar o menor dispêndio para a Petrobras. 6.15. Na avaliação das propostas, para efeito da classificação, a comissão levará em conta todos os aspectos de que possa resultar vantagem para a Petrobras, observado o disposto no subitem 6.25. 6.16. As propostas serão classificadas por ordem decrescente, dos valores afetados, a partir da mais vantajosa. 6.17. Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a comissão designará dia e hora para que os licitantes empatados apresentem novas ofertas de preços, se nenhum deles puder ou quiser formular nova proposta, ou caso se verifique novo empate, a licitação será decidida por sorteio entre os igualados. 6.18. Em igualdade de condições, as propostas de licitantes nacionais terão preferência sobre as dos estrangeiros. 6.19. Nas licitações de melhor preço será declarada vencedora a proponente que, havendo atendido às exigências de prazo de execução ou de entrega, e às demais condições gerais estabelecidas no ato de convocação, ofertar o menor valor global, para a realização da obra ou serviço, assim considerado aquele que implicar o menor dispêndio para a Petrobras, ou o maior pagamento, no caso de alienação. 6.20. Nas licitações de técnica e preço, e melhor técnica, o julgamento das propostas será feito em duas etapas. 6.20.1. Na primeira, a comissão fará a análise das propostas, com base nos fatores de avaliação previamente fixados no edital, tais como qualidade, rendimento, assistência técnica e treinamento, prazo e cronograma de execução, técnica e metodologia de execução, tradição técnica da firma, equipamentos da firma, tipo e prazo da garantia de qualidade oferecida, podendo solicitar dos licitantes as informações e esclarecimentos complementares que considerar necessários, vedada qualquer alteração das condições já oferecidas. 6.20.2. Concluída a avaliação das propostas técnicas, a comissão convocará os licitantes por escrito. E no dia, hora e local designados, em sessão pública, divulgará o resultado da primeira etapa do julgamento, e proclamará as propostas classificadas tecnicamente. Após a leitura do relatório técnico, o presidente da comissão prestará aos licitantes os esclarecimentos e justificativas que forem solicitados. As indagações dos licitantes e os esclarecimentos prestados pelo presidente constarão da ata da sessão. Em seguida, o presidente da comissão fará a abertura dos envelopes das propostas financeiras, cujos documentos serão lidos e rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes. Serão restituídos, fechados, aos respectivos prepostos, os envelopes de preços dos licitantes, cujas propostas técnicas tenham sido desclassificadas. 6.20.3. O presidente da comissão não fará a abertura dos envelopes de preços das firmas, cujas propostas técnicas tenham sido objeto de impugnação, salvo se, decidida de plano, a improcedência desta, o impugnante declarar, para ficar consignado na ata, que aceita a decisão da comissão, e renuncia a recurso, ou reclamação futura sobre o assunto. 6.20.4.
Também não serão abertos, permanecendo em poder da comissão, os envelopes de preços das firmas, cujas propostas técnicas tenham sido desclassificadas, e que consignarem em ata o propósito de recorrer contra tal decisão, bem assim os daquelas contra as quais tenha sido impugnada a classificação, até a decisão final sobre o recurso ou impugnação. 6.20.5. O resultado da avaliação das propostas técnicas constará de relatório técnico, no qual deverão ser detalhadamente indicados: a. As propostas consideradas adequadas às exigências de ordem técnica da licitação. b. As razões justificadoras de eventuais desclassificações. 6.20.6. Na segunda etapa do julgamento, a comissão avaliará os preços e sua adequação à estimativa da Petrobras para a contratação, bem assim as condições econômico-financeiras ofertadas pelos licitantes, e fará a classificação final, segundo a ordem decrescente dos valores globais, ou por item do pedido, quando se tratar de licitação de compra. 6.21. Nas licitações de técnica e preço, será proclamada vencedora da licitação a firma que tiver ofertado o melhor preço global, para a realização da obra ou serviço, ou o melhor preço final, por item do fornecimento a ser contratado, desde que atendidas todas as exigências econômico-financeiras, estabelecidas no edital. 6.22. Nas licitações de melhor técnica, será proclamada vencedora a firma que obtiver a melhor classificação técnica, desde que atendidas as condições econômico-financeiras, estabelecidas no edital. Entretanto, o edital conterá sempre a ressalva de que a Petrobras poderá recusar a adjudicação, quando o preço da proposta for considerado incompatível com a estimativa de custo da contratação. 6.23. Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a comissão, uma vez definido o resultado do julgamento, negociar com a firma vencedora, ou sucessivamente, com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a Petrobras. A negociação será feita sempre por escrito, e as novas condições dela resultantes passarão a integrar a proposta e o contrato subsequente. 6.24. O resultado das licitações, qualquer que seja o tipo ou modalidade, constará do relatório de julgamento circunstanciado, assinado pelos membros da comissão, no qual serão referidos resumidamente os pareceres técnicos dos órgãos porventura consultados. 6.25. No relatório de julgamento, a comissão indicará detalhadamente as razões da classificação ou desclassificação das propostas, segundo os fatores considerados no critério pré-estabelecido, justificando sempre, quando a proposta de menor preço não for a escolhida. 6.26. Concluído o julgamento, a comissão comunicará por escrito o resultado aos licitantes, franqueando-lhes, e a qualquer interessado, que o requeira por escrito, o acesso às informações sobre a tramitação e resultado da licitação. 6.27. Decorrido o prazo de recurso, ou decidido este, o relatório de julgamento será encaminhado, pelo presidente da comissão, ao titular do órgão interessado, para aprovação e adjudicação. 6.27.1. O titular da unidade competente para a aprovação, poderá converter o julgamento em diligência, para que a comissão supra omissões, ou esclareça aspectos do resultado apresentado. 6.27.2. Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente para a aprovação anulará total ou parcialmente a licitação, quando ficar comprovada irregularidade ou ilegalidade no seu processamento. 6.28. Os editais e cartas convites conterão sempre a ressalva de que a Petrobras poderá, mediante decisão fundamentada da autoridade competente para a homologação do julgamento, revogar a licitação a qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a razões de conveniência administrativa, bem como anular o procedimento, se constatada irregularidade ou ilegalidade, sem que disso resulte para os licitantes direito à reclamação ou indenização. 6.29. As licitações vinculadas a financiamentos contratados pela Petrobras, com organismos internacionais, serão processadas com observância do disposto nas recomendações contidas, nos respectivos contratos de empréstimos, e nas instruções específicas dos órgãos federais competentes, aplicando-se subsidiariamente as disposições deste regulamento. 6.30. Os editais para essas licitações indicarão os requisitos a serem atendidos pelas firmas estrangeiras, eventualmente interessadas na participação. Capítulo 7. Contratação. 7.1.
A execução de obras e serviços, e a aquisição ou alienação de materiais, na Petrobras, serão contratados com o concorrente classificado em primeiro lugar, na licitação correspondente, ressalvados os casos de dispensa desta, estabelecidos neste regulamento. 7.1.1. Os contratos da Petrobras, reger-se-ão pelas normas de direito privado, e pelo princípio da autonomia da vontade, ressalvados os casos especiais, obedecerão a minutas padronizadas, elaboradas com a orientação do órgão jurídico, e aprovadas pela diretoria. 7.1.2. As minutas dos contratos e dos respectivos aditamentos, serão previamente analisadas, pelo órgão jurídico da Petrobras, na forma do disposto nas normas operacionais internas. 7.1.3. Os contratos deverão estabelecer, com clareza e precisão, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, e conterão cláusulas específicas sobre a qualificação das partes, b. o objeto e seus elementos característicos, c. a forma de execução do objeto, d. o preço, as condições de faturamento e de pagamento, e quando for o caso, os critérios de reajustamento. Os prazos de início, de conclusão, de entrega, de garantia e de recebimento, do objeto do contrato, conforme o caso. F. As responsabilidades das partes. G. As que fixem as quantidades, e o valor da multa. H. A forma de inspeção, ou de fiscalização pela Petrobras. I. As condições referentes, ao recebimento do material, obra ou serviço. J. As responsabilidades por tributos ou contribuições. K. Os casos de rescisão. L. O valor do contrato, e a origem dos recursos. M. A forma de solução dos conflitos, o foro do contrato, e quando necessário, a lei aplicável. N. Estipulação assegurando à Petrobras, o direito de, mediante retenção de pagamentos, ressarcir-se de quantias que lhes sejam devidas, pela firma contratada, quaisquer que sejam a natureza e origem desses débitos. 7.1.4. A diretoria executiva definirá, em ato interno específico, as competências para a assinatura dos contratos celebrados pela Petrobras. 7.2. Os contratos regidos por este regulamento poderão ser alterados, mediante acordo entre as partes, principalmente nos seguintes casos: a. Quando houver modificação do projeto, ou das especificações, para melhor adequação técnica, aos seus objetivos. B. Quando necessária, a alteração do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observado quanto aos acréscimos, o limite de 25% do valor atualizado do contrato. C. Quando conveniente, a substituição de garantia de cumprimento das obrigações contratuais. D. Quando necessária, a modificação do regime, ou modo de realização do contrato, em face de verificação técnica da inaplicabilidade, dos termos contratuais originários. Quando seja comprovadamente necessária, a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, respeitado o valor do contrato. 7.3. A inexecução total ou parcial do contrato, poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências contratuais, e as previstas em lei, além da aplicação ao contratado, das seguintes sanções: a. Advertência. b. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório, ou no contrato. C. Suspensão temporária, de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Petrobras, por prazo não superior a 2 anos. D. Proibição de participar de licitação na Petrobras, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a pena. 7.3.1. Constituem motivo, dentre outros, para rescisão do contrato: a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. c. A lentidão no seu cumprimento, levando a Petrobras a presumir a não conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. d. O atraso injustificado, no início da obra, serviço ou fornecimento. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa, e prévia comunicação à Petrobras. F. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste. G. O desatendimento das determinações regulares, do preposto da Petrobras designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. H. O cometimento reiterado de faltas, na sua execução, anotadas em registro próprio.
I. A decretação da falência, o deferimento da concordata, ou a instauração de insolvência civil. J. A dissolução da sociedade, ou o falecimento do contratado. K. A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa, que a juízo da Petrobras, prejudique a execução da obra, ou serviço. L. O protesto de títulos, ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem insolvência do contratado. M. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Petrobras, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou guerra. N. A ocorrência de caso fortuito, ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 7.3.2. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas. A. Execução da garantia contratual, para ressarcimento à Petrobras, dos valores das multas aplicadas, e de quaisquer outras quantias, ou indenizações a ela devidas. B. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Petrobras. 7.4. O contrato poderá estabelecer que a decretação da concordata implicará rescisão de pleno direito, salvo quando a firma contratada prestar caução suficiente, a critério da Petrobras, para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Capítulo 8. Licitação para alienação de bens. 8.1. Observado o disposto no Estatuto Social, a alienação de bens do ativo permanente, devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação e licitação, dispensada esta nos seguintes casos. A. Dação em pagamento, quando o credor consentir em receber bens móveis ou imóveis, em substituição à prestação que lhe é devida. B. Doação, exclusivamente para bens inservíveis, ou na hipótese de calamidade pública. C. Permuta. D. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. E. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. 8.2. A alienação será efetuada mediante leilão público, ou concorrência, quando se tratar de imóveis, segundo as condições definidas, pela diretoria executiva, indicadas no respectivo edital, previamente publicado. Capítulo 9. Recursos processuais. 9.1. Qualquer interessado, prejudicado por ato de habilitação, classificação ou julgamento, praticado pela comissão de licitação, ou por representante autorizado da Petrobras, em função deste regulamento, poderá recorrer, mediante a. Pedido de reconsideração. B. Recurso hierárquico. 9.1.1. O pedido de reconsideração será formulado em requerimento escrito e assinado pelo interessado, dirigido à comissão de licitação, ou à unidade responsável pelo ato impugnado, e deverá conter a identificação do recorrente, e das demais pessoas afetadas pelo ato impugnado. B. A indicação do processo licitatório ou administrativo, em que o ato tenha sido praticado. C. As razões que fundamentam o pedido de reconsideração, com a indicação do dispositivo deste regulamento, ou quando for o caso, da legislação subsidiariamente aplicável. 9.1.2. O pedido de reconsideração será apresentado, no protocolo local da Petrobras, instruído com os documentos de prova de que dispuser o recorrente. Quando assinado por procurador, deverá vir acompanhado, do correspondente instrumento do mandato, salvo quando este já constar, do processo respectivo. 9.1.3. Mediante o pagamento do custo correspondente, a parte poderá requerer cópias das peças do processo da licitação, ou de quaisquer outros documentos indispensáveis, à instrução do recurso. 9.1.4. Quando o interessado o requerer, o pedido de reconsideração poderá converter-se em recurso hierárquico, na hipótese de indeferimento da comissão de licitação, ou da unidade administrativa a qual tenha sido dirigido. 9.1.5. O recurso hierárquico, formulado com observância do disposto no subitem 9.1.1, será dirigido à unidade administrativa imediatamente superior, àquela responsável pelo ato impugnado. 9.1.6. Quando se referir a ato praticado em processo de licitação, o requerimento do recurso hierárquico será apresentado, através do protocolo local da Petrobras, à comissão de licitação, que o encaminhará à unidade administrativa competente, com as informações justificativas do ato praticado, caso decida mantê-lo. 9.1.7. Interposto o recurso hierárquico, a comissão de licitação comunicará aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo comum de 5 dias úteis. 9.1.8.
A comissão de licitação, ou a unidade administrativa responsável pelo ato impugnado, decidirá sobre o pedido de reconsideração, no prazo de 3 dias úteis, contados do término do prazo para impugnação, e em igual prazo, comunicará o resultado ao interessado, ou encaminhará o processo, ao superior hierárquico, na hipótese prevista no subitem 9.1.4. 9.1.9. O recurso hierárquico será decidido pela unidade administrativa competente, no prazo de 5 dias úteis, contados da data em que receber, devidamente instruído, o processo respectivo. 9.2. É de 5 dias corridos, contados da data de comunicação do ato impugnado, o prazo para formulação do pedido de reconsideração, e do recurso hierárquico. 9.2.1. Quando se tratar de ato divulgado em sessão pública do procedimento licitatório, o prazo para recorrer contar-se-á da data da realização da sessão. 9.2.2. Nos demais processos vinculados a esta norma, o prazo para recorrer contar-se-á da data em que a parte tomar conhecimento do ato. 9.2.3. Quando o recurso se referir ao resultado final da licitação, o prazo de recurso será contado da data da notificação do resultado, feita pela comissão de licitação aos interessados. 9.2.4. Na contagem do prazo de recurso excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este para o primeiro dia útil, quando recair em dia em que não haja expediente na Petrobras. 9.3. Os recursos terão efeito apenas devolutivo. Entretanto, quando se referirem à habilitação de recorrentes, ou ao resultado da avaliação e classificação de propostas, os recursos acarretarão a suspensão do procedimento licitatório, mas apenas em relação à firma, ou à proposta, atingida pelo recurso. 9.3.1. A seu exclusivo critério, a autoridade competente para apreciar o recurso, poderá suspender o curso do processo, quando isso se tornar recomendável, em face da relevância dos aspectos questionados, pelo recorrente. 9.3.2. A parte poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto. Responderá entretanto, perante a Petrobras, pelos prejuízos que porventura, decorram da interposição de recurso meramente protelatório. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. 10.1. A disciplina estabelecida neste regulamento poderá ser complementada, quanto aos aspectos operacionais, por ato interno da diretoria executiva da Petrobras, previamente publicado no Diário Oficial da União, inclusive quanto à fixação das multas a que se refere a alínea G, do subitem 7.1.3. 10.2. Quando da edição da lei a que se refere o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, com a redação dada pela emenda número 19, de 4 de junho de 1998, o procedimento licitatório disciplinado neste regulamento, deverá ser revisto, naquilo que conflitar com a nova lei.